Na época do lançamento, você já conferiu aqui no Altu, seja no site ou aqui no nosso canal, mais detalhes sobre o C4 Cactus na opção topo de linha Shine Pack. Faltava então a gente abordar aqui a configuração intermediária do modelo, que usa um motor 1.6 aspirado e também o câmbio automático de 6 marchas. Bom, a gente está aqui hoje então com a versão Fuel Pack para trazer mais detalhes sobre o modelo, que conta aí também com o mesmo conjunto mecânico presente na configuração PCD do C4 Cactus. Mais para frente, na conclusão do vídeo, a gente vai fazer uma análise também sobre o modelo na sua configuração destinada à compra com isenção. Bom, aqui na parte dianteira a gente não tem muitas diferenças em relação à opção turbo, né? Claro que, como é esperado, a gente tem um conjunto óptico aqui bipartido. Na parte superior, quase que marcando um prolongamento do logotipo da Citroën, né? O duplo chevron. A gente tem aqui o campo que reúne a iluminação diurna por LED. Na parte central a gente tem aqui o farol e na parte de baixo aqui do para-choque a gente tem o farol de neblina. A dianteira do C4 Cactus, que chama atenção, remete muito aí a C4 Picasso, a minivan da marca, que estreou esse tipo de composição visual. É um carro bem interessante do ponto de vista de design, tem um capô também bem curto, já que ele não tem a necessidade, o seu projeto não contempla motores aí com deslocamento muito grande. Aqui no perfil, centralizar aqui o modelo para vocês, a gente tem um carro bem interessante. O C4 Cactus não é um SUV muito grande, ele remete muito mais aí a um crossover do que propriamente a um SUV. A gente tem uma boa altura da carroceria em relação ao solo, aí na casa dos 20 centímetros, mas ele não é aquele carro muito intimidador, a gente pode dizer assim. É um carro bem urbano, ele realça esse aspecto aqui. Nenhuma de suas opções conta aí com tração integral, tração 4x4, então ele é notadamente um carro urbano. Vou mostrar para vocês aqui no detalhe a roda de liga leve aro 17, presente aqui na configuração intermediária. Na lateral, é interessante destacar, a gente está aqui com uma unidade com um teto preto, que acomoda aqui também o rack. Essa é uma peça bem singular aqui no C4 Cactus, bem interessante, ajuda a compor um visual mais arrojado aqui para o modelo. O rack que sempre se destaca em qualquer carro, né? Aqui no C4 Cactus ele tem uma função estética bem interessante. Partindo aqui para a parte traseira do C4 Cactus, a gente tem o predomínio de lanternas bem horizontais. Isso ajuda a realçar a largura aqui do carro, deixar ele com aspecto aqui mais sólido em relação ao chão. A gente tem aqui no detalhe o logotipo da Citroën, com um detalhe preto. E mostrando para vocês aqui também o porta-malas do modelo, né? Que é um aspecto aqui, a gente pode dizer assim, polêmico aí do C4 Cactus, já que o porta-malas aqui conta com 320 litros de capacidade. Não é um porta-malas ruim, mas modelos aí como o Hyundai Creta, o Honda HR-V, por exemplo, superam aí o volume de 400 litros para os seus porta-malas. Então a gente tem aí uma capacidade superior, melhor aí para o uso familiar nesse caso, né? Então vale a pena aí você colocar no radar se a sua ideia reside aí em comprar um carro mais familiar. Aqui na versão intermediária do C4 Cactus, a gente tem o padrão de acabamento bem semelhante ao da versão topo de linha Shine. A gente tem, estou mostrando aqui para vocês o painel de porta, a gente tem a presença maciça aqui do elemento plástico, né? Perto aqui da maçaneta, então a gente tem, onde eu estou apontando aqui com a mão, é uma peça plástica. A gente tem um pouco aqui de tecido perto do puxador aqui da porta. A gente tem, de qualquer forma, um bom porta-objetos aqui no painel de porta, mostrando para vocês o revestimento de tecido que acompanha aqui a versão intermediária do C4 Cactus. A gente tem uma boa qualidade na escolha dos materiais, a ergonomia também é muito boa aqui no C4 Cactus, mostrando para vocês o volante multifuncional.
Aqui no painel da porta do motorista a gente tem o acesso ao comando do vidro elétrico, retrovisor elétrico. É um carro bem resolvido. Para um carro francês a gente esperava até algumas soluções mais arrojadas, né, como a gente encontra, por exemplo, na C4 Picasso, mas enfim, a gente tem um carro aqui mais comportado. No caso do SUV, a gente tem o mesmo painel digital que estreou no C4 Lounge. Enfim, é apenas um display aqui totalmente digital, né? A gente não tem um painel digital propriamente dito aqui, ou tão sofisticado quanto do Polo e do Virtus nas versões Highline, né? E que também o Volkswagen T-Cross, o SUV compacto da marca alemã, vai inaugurar um painel que opera em conjunto com a central multimídia, pode exibir, por exemplo, a informação do mapa aqui completamente na peça durante a navegação. Então a gente tem um painel digital aqui no C4 Cactus, mas uma peça aí um pouco mais simples do que a gente espera encontrar em um carro mais moderno, como é o caso, né? A gente tem uma boa central multimídia aqui no SUV. Essa central multimídia também é um item de série na versão PCD do Cactus, que usa aqui o motor 1.6 aspirado com o câmbio automático de 6 marchas. A gente pode controlar aqui a climatização também diretamente pela central multimídia, né? Escolher a velocidade aí do ventilador, também a temperatura. Então a gente tem aqui uma peça bem completa. A gente tem aqui câmera de ré, mostrar para vocês aqui o câmbio, né? A gente tem a seleção aqui das marchas, temos a função econômica, esportiva. Só vou engatar aqui a ré para mostrar para vocês a câmera, que é exibida aqui na central multimídia. A gente tem também suporte ao Apple CarPlay, ao Android Auto, então a gente tem um aparelho aqui bem completo. Mostrar para vocês aqui também uma série de porta-objetos, porta-copos que a gente encontra pela cabine. A gente tem um carro aqui, tem um acabamento interessante, o C4 Cactus. Poderia ser um pouquinho mais trabalhado na escolha aí dos materiais, né? A montagem é muito boa, mas ele poderia ser um pouquinho mais sofisticado e arrojado, principalmente considerando que a gente está aqui em um carro francês. A questão do espaço interno foi algo muito bem pensado, bem planejado aqui no C4 Cactus. Com 2,60 m de entre-eixos, o SUV entrega uma cabine bem espaçosa, mais do que suficiente aí para 4 adultos realizarem qualquer tipo de viagem, qualquer deslocamento com muito conforto. Eu falo aqui do banco traseiro, eu tenho um pouco mais de 1,80 m e vocês conferem que sobra bastante espaço aqui para as pernas, também para a cabeça. Então você tem um carro bem versátil, bom aí para o uso familiar. Então o C4 Cactus consegue atender aí a necessidade de grande parte do público com muita competência. Aqui é o volante do C4 Cactus, então aí com o motor 1.6 aspirado, a gente não tem aí um carro tão rápido quanto o SUV na configuração topo de linha, né, com motor 1.6 turbo, mas a gente tem um carro aqui para o uso urbano, para grande parte das situações, dos deslocamentos que você faz com um carro, muito bem acertado. Esse motor 1.6 aqui, ele entrega aí cerca de 120 cavalos com etanol. A gente tem torque aí na casa de 16 kgfm. É o que a gente encontra aí em grande parte dos SUVs compactos nessa faixa de R$80 mil, né, que geralmente contam aí com motorização 1.6. No caso do C4 Cactus, eu acho que o que chama mais atenção é como esse carro conta aí com um acerto aqui de suspensão, de direção, até mesmo das respostas aqui dos freios, né, do acelerador. Ele é um carro muito equilibrado, ele é um carro muito ajustado aqui. A gente nota que o cuidado do C4 Cactus foi não só de oferecer um bom nível de conforto, mas ele é um carro com uma dirigibilidade muito acertada. A gente tem um carro com respostas aqui suaves no uso urbano. Para você manobrar, por exemplo, ele tem uma direção com assistência elétrica bem molinha, bem fácil aqui de ser
manuseada, mas ele é um carro muito estável, ele é um carro, seja em uma curva, por exemplo, aqui na estrada, você nota como ele é um carro com um conjunto de suspensão aqui bem equilibrado, bem configurado aqui para o nosso piso. Ele é um carro que não tem uma carroceria com uma que rola muito aí lateralmente. Ele é um carro muito agradável de ser conduzido. Tem um certo tempero aqui esportivo, que é claro que isso é realçado com o motor turbo, né? Mas mesmo aqui na opção aspirada, ele preserva essa característica de uma boa dinâmica. Então isso é um ponto muito forte, é um ponto de destaque aqui no C4 Cactus. Acho que se você procura um carro que ofereça também uma boa sensação aqui ao volante, vale a pena você considerar a compra desse carro. Bom, amigos, hoje a gente conheceu mais detalhes do Citroën C4 Cactus na sua opção intermediária, que conta aí com motor 1.6 aspirado e câmbio automático de 6 marchas. Bom, o C4 Cactus é um carro que, pelo menos na minha opinião, se você já tem o carro ou conheceu o carro, deixa aí também o seu comentário logo abaixo aí do vídeo. Para mim, o C4 Cactus é um carro que convence bastante. Eu acho que da nova leva aí, da nova safra de SUVs, que terá aí também no Volkswagen T-Cross um forte representante, eu acho que o C4 Cactus é um carro muito bem resolvido. Eu acho que vale a pena você destinar sim o seu dinheiro para esse modelo, caso você está pesquisando e considera a compra de um SUV compacto. O C4 Cactus com motor 1.6 aspirado, é claro que ele não entrega aquele vigor nas acelerações, nas retomadas das versões mais caras com motor 1.6 THP. Mas esse conjunto mecânico, então motor 1.6 aspirado e o câmbio automático de 6 marchas, ele convence bastante. Dentro da proposta do C4 Cactus, ele é mais do que suficiente, ele não é um carro apático no dia a dia e no comportamento ao volante. Tem mostra uma boa dose de eficiência, não é um carro que exagera no consumo, também atende bem aí o que se espera em termos de desempenho. É fato que o motor 1.6 16 válvulas aqui da Citroën, da Peugeot também, ele já era muito bom, faltava um câmbio mais eficiente, né? Esse motor antigamente, aí na linha C3, Peugeot 208, trabalhava com uma caixa automática de 4 marchas, que deixava bastante a desejar. Então, quando a Citroën colocou aqui, em conjunto com a Peugeot, né, obviamente, trouxe aqui para o motor 1.6 o câmbio automático de 6 marchas, ele se tornou bem mais interessante aí nos modelos em que ele equipa, e esse é o caso aqui também do Citroën C4 Cactus. Eu acho que por questão aí, falando do preço, né, na casa de R$80 mil, aqui da opção Fuel Pack, ele é um carro muito competitivo, a Citroën acertou muito bem, não só nessa versão, quanto em toda a gama C4 Cactus. Se você colocar esse carro ao lado dos concorrentes, ele é muito forte do ponto de vista de custo-benefício em todas as suas versões. Então eu acho que ele é um carro que vale a pena sim você considerar como uma boa opção de compra, seja pelo bom espaço interno, qualidade aqui do acabamento e o custo-benefício. Falando para o público PCD, é claro que quando a Citroën lançou esse carro, ele tinha uma configuração bem mais interessante para venda direta e para compra com isenção, contava com um nível de equipamentos bem melhor, bem superior, mas enfim, hoje em dia o carro que é destinado ao público PCD, ele conta aí com os controles de tração e estabilidade, traz central multimídia, ele perdeu alguns equipamentos, como piloto automático, por exemplo, mas ainda continua um carro muito interessante sim, pelo conjunto aqui, por tudo que ele entrega. Então eu acho que também para o público PCD vale a pena você colocar aí o C4 Cactus como opção de compra se você não abrir mão de um SUV. Bom, é isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tenha ajudado a conhecer mais detalhes aqui do C4 Cactus nas suas opções intermediárias com motorização 1.6 aspirada, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!